O Massacre da Serra Elétrica, filme de 1974, dirigido por Tobe Hooper. A história do longa ocorre no ano de 1973 e acompanha Sally Hardesty, que após tomar conhecimento que atos de vandalismo e profanação estão sendo cometidos em um cemitério no Texas, ela, junto com seu irmão paraplégico Franklin, seu namorado Jerry e o casal de amigos Kirk e Pam, decidem verificar se o túmulo de seu avô foi danificado. Após confirmarem que tudo está intacto, eles resolvem fazer uma parada na antiga casa dos Hardesty. Porém, no caminho acabam encontrando um homem na estrada, que no longa é acreditado como o caroneiro. O grupo então decide dar carona para ele, e no começo até parece ser um cara normal, mas no decorrer do trajeto, ele começa a falar e agir de maneira bem estranha, e de uma hora para outra se torna extremamente violento, inclusive pegando uma navalha e cortando o braço de Franklin. Ele então é expulso da van e deixado para trás. Mesmo assustados com o ocorrido, o grupo decide seguir viagem, mas antes fazem uma parada num posto de gasolina, a fim de comprar comida e abastecer a van. E lá eles conhecem Drayton, o dono do posto, que diz não ter gasolina, mas oferece um churrasco para eles. Eles aceitam e logo depois vão embora. Após finalmente chegarem na casa dos Hardesty, o grupo de amigos se divide, mas o filme foca em Kirk e Pam, que próximo dali acabam encontrando uma casa aparentemente vazia. Pam fica do lado de fora, enquanto Kirk entra na casa, onde rapidamente ele dá de cara com Leatherface, um homem portador de graves problemas mentais que usa máscara de pele humana e mata Kirk com 2 marretadas na cabeça, levando seu corpo para dentro do que parece ser uma sala secreta. Enquanto isso, Pam, que ainda estava do lado de fora, estranha a demora do namorado. Ela então decide entrar na casa e procurá-lo, e ao entrar em uma das salas, se depara com diversos esqueletos de animais mortos, montados e organizados de uma maneira bem macabra. Assustada, ela decide sair dali o mais rápido possível, mas é surpreendida por Leatherface, que a captura e a coloca num gancho, e enquanto agoniza de dor, é obrigada a ver Kirk sendo esquartejado pela motosserra do assassino. A cena corta e voltamos a acompanhar Sally, Franklin e Jerry, que aguardavam o retorno dos seus amigos. Mas como estavam demorando muito, Jerry decide ir atrás deles, enquanto os irmãos ficam na van. Jerry então chega na casa e entra para investigar. De repente, ele escuta um barulho estranho vindo de dentro de um freezer, e ao abri-lo, acaba encontrando Pam dentro dele, que surpreendentemente ainda estava viva. Mas antes que ele pudesse tomar qualquer atitude, Leatherface aparece repentinamente, e assim como havia feito com Kirk, mata Jerry com uma marretada na cabeça e coloca Pam de volta no freezer. Como puderam ver, ao contrário de outros títulos do gênero, o filme não apresenta mortes muito elaboradas, tendo como principal objetivo chocar o telespectador pelo ato em si, do que mostrar cenas explícitas de sangue e gore. Mais uma vez a cena corta. Já havia anoitecido, e mostra Sally e Franklin buzinando a fim de chamar seus amigos, mas como nenhum deles apareceu, decidem sair para procurá-los. Algum tempo depois, Franklin ouve um barulho estranho vindo da floresta, e quando aponta sua lanterna para verificar o que era, ambos são surpreendidos por Leatherface, agora portando sua motosserra e matando Franklin com ela. Sally, extremamente chocada e horrorizada, começa a gritar e correr desesperadamente, numa que é sem dúvida a sequência de perseguição mais longa de toda a franquia. Ela então acaba encontrando e entrando na mesma casa que seus amigos foram mortos, e no andar de cima, se depara com um homem velho e decrépito e o corpo de uma idosa em estado avançado de decomposição. Ela implora por ajuda, mas inutilmente. Enquanto isso, Leatherface consegue entrar na casa e sobe as escadas para encurralá-la. Sem alternativa, Sally se joga da janela do segundo andar, e apesar de ter ficado muito machucada, continua sua fuga até chegar ao posto de gasolina em que ela e seus amigos já estiveram mais cedo. Drayton, que ainda estava por lá, pede para ela se acalmar e diz que vai pegar sua picape para levá-la a um lugar seguro. Enquanto espera, Sally observa mais atentamente o local, ao mesmo tempo que ouve uma notícia no rádio sobre os roubos de túmulos da região, fazendo ela se dar conta de que a carne vendida ali era carne humana. Mas antes de poder processar tudo isso, Drayton retorna, mas ao invés de ajudá-la, a leva como refém até sua casa.
E lá estão seus dois irmãos, o Caroneiro e Leatherface, e também seu avô, que era o velho decrépito que Sally tinha visto no segundo andar da casa. Eles a amarram e então se dá início à famosa cena do jantar, onde os vilões se mostram uma família completamente insana e disfuncional, praticante de necrofilia e canibalismo. A trilha sonora, tanto aqui quanto no restante do filme, é praticamente inexistente, tocando em momentos bem pontuais. Hooper, em parceria com o músico Wayne Bell e a ajuda do técnico de som Ted Nicolau, optaram por dar destaque ao som ambiente, inserindo músicas apenas como complemento, e ainda assim de maneira bem sutil. Isso, somado a uma direção intrusiva, que muitas vezes prioriza enquadramentos pouco convencionais, provoca no telespectador uma sensação de desconforto e estranheza, que casa perfeitamente com o contexto dos personagens na trama, pois todos eles estão inseridos num ambiente estranho, desconfortante e ameaçador. Após horas de tortura, tanto física quanto psicológica, a família decide sacrificar Sally, mas ela consegue escapar, se jogando da janela e correndo em direção à estrada. Ela então é perseguida pelo Caroneiro e Leatherface, sendo que o Caroneiro é morto atropelado por um caminhão, enquanto Leatherface tem parte da perna cortada por sua própria motosserra, após cair em decorrência de um golpe dado pelo caminhoneiro, que havia parado para ajudar Sally. Ainda assim, o assassino consegue se levantar e tenta matar os dois, porém ambos conseguem fugir, o caminhoneiro correndo pela estrada e Sally subindo numa picape que passava por ali, deixando Leatherface furioso e fazendo a icônica dança com a motosserra no pôr do sol, sendo esse o fim do filme. Apesar de no seu lançamento ter tido uma recepção mista por parte da crítica, inclusive sendo proibido em alguns países, hoje ele é considerado um clássico do terror, além de ter sido responsável por introduzir grande parte das regras que os slashers possuem, como o grupo de jovens que vão para um local isolado, o velho bêbado e maluco que tenta alertar sobre os perigos da região, o assassino grandão e mascarado e o conceito da Final Girl. Por sua importância histórica, criação de vilões icônicos, competência técnica e uma história macabra e desconfortante, O Massacre da Serra Elétrica de 1974 é um título obrigatório para todos os amantes de filmes de slashers e de terror no geral. A ideia para o desenvolvimento do filme surgiu quando o diretor Tobe Hooper estava em uma pequena loja de ferragens. Enquanto ele aguardava na fila, ficava imaginando um jeito dela andar mais rápido. Observando mais atentamente o local, ele viu uma motosserra e se imaginou usando em todas aquelas pessoas. Obviamente ele não fez isso, mas usou essa ideia para criar um dos maiores clássicos do cinema. John LaRoquette, o narrador da introdução que não foi acreditado, disse em entrevista que o seu pagamento foi uma pequena quantidade de maconha. Os efeitos sonoros não contêm sons de instrumentos musicais. Ao invés disso, eles usaram sons que um animal normalmente ouve dentro de um matadouro. Muitos pensam que Ed Gein, um assassino e ladrão de túmulos nos Estados Unidos nos anos 50, serviu como inspiração para a criação de Leatherface. Porém, numa entrevista, o diretor Tobe Hooper disse que ele foi mais uma inspiração espiritual do que de fato uma inspiração direta. Vou deixar na descrição do vídeo o link para essa entrevista. Tem cerca de 7 minutos de duração, e embora não esteja com legendas em português, está com legendas em espanhol. Então, para nós brasileiros, dá para entender boa parte do que é falado. Gunnar Hansen teve total liberdade para interpretar Leatherface da maneira que ele quisesse. Sendo assim, decidiu que o vilão seria portador de problemas mentais. Inclusive, para dar mais credibilidade à sua atuação, ele foi até uma escola de pessoas com deficiência e estudar a maneira com que eles se comunicavam e interagiam entre si. A atriz Terry McKim, que interpretou a personagem Pan, só conseguiu ficar pendurada confortavelmente no gancho por apenas 1 minuto. Outra curiosidade é que, segundo ela, sua personagem conseguiu escapar do freezer e sair viva do local, pois considera Pan uma grande lutadora. Contudo, isso não é mostrado no filme, e até onde eu sei, nunca foi confirmado pelo diretor. Marilyn Burns, cuja personagem foi perseguida por Leatherface na floresta, se cortou bastante nos galhos das árvores, então muito do sangue presente em sua roupa é real. Ao todo, Leatherface usa 3 máscaras no decorrer do filme, sendo que cada uma delas representa uma personalidade diferente. O objetivo disso é que, segundo Kim Henkel e Tobe Hooper, quando criaram um personagem,
disseram que ele colocava as máscaras como uma forma de se expressar, pois devido ao seu retardo mental, ele mesmo não podia fazer isso. Máscara da Matança. Feita com pele humana, é a máscara que ele normalmente usa enquanto persegue e mata suas vítimas. Velha Senhora. Quando Drayton chega em casa com Sally, Leatherface adota um comportamento semelhante a de uma empregada doméstica e apresenta uma personalidade mais acolhedora, prestativa e solícita. Moça Bonita. Como parte de uma velha tradição sulista, que vem de sua criação no sul, Leatherface decide ficar mais apresentável para a hora do jantar. Sendo assim, ele usa maquiagem, uma peruca feminina e um terno preto, ficando com uma aparência mais agradável. Ainda sobre a cena do jantar, quando o dedo de Sally é cortado, eles realmente cortam o dedo dela, pois devido ao baixo orçamento, eles estavam tendo dificuldade em produzir sangue falso. Ao contrário do que o título do filme sugere, apenas uma pessoa é morta pela motosserra em toda a trama, e a única vez que mostra ela cortando algo só acontece no final, e é a perna do próprio assassino. Aliás, caso estejam se perguntando por que eu chamo de motosserra ao invés de serra elétrica, é porque nesse quesito o título brasileiro está errado. Se o vilão usasse uma serra elétrica, ele precisaria colocá-la na tomada, coisa que não acontece em nenhum momento do longa. Leatherface aparece como personagem DLC no jogo Mortal Kombat 10. Possui 3 variações, sendo que cada uma vem com diferentes habilidades e estilos de luta. É capaz de usar tanto a motosserra quanto sua marreta como armas, e possui 2 fatalities, cada um mais brutal e sangrento que o outro. Ele também aparece como personagem jogável no jogo Dead by Daylight, e assim como no MK10, suas armas primárias são a motosserra e a marreta. Ambas causam bastante dano aos sobreviventes, e após atingidos, você deve colocá-los em um gancho, para que sejam consumidos pela entidade. O jogo também disponibiliza vantagens que facilitam sua caçada, te deixando mais forte, rápido, etc. Fala galera, beleza? Quem acompanha meu canal desde o começo sabe que eu já tinha feito um vídeo analisando o massacre da Serra Elétrica, mas por ser um vídeo antigo, a qualidade não estava tão boa, então eu quis refazê-lo, melhorando todos os aspectos possíveis, e já vou avisando que não vai ser o único. Praticamente todos os meus vídeos, principalmente os antigos, e alguns que tiveram problemas com direitos autorais, vão ser refeitos, claro, com uma qualidade muito maior, mais conteúdo, etc. Então fiquem ligados. Mais uma coisa, caso vocês não saibam, eu tenho um perfil do canal no Instagram chamado O Mestre do Terror, onde faço mini análises e posto curiosidades de filmes e jogos de terror. O link vai estar aqui na descrição, então quem não me segue, segue lá. Dito isso, quem curtiu o vídeo dá um like, quem não curtiu dá um dislike, deixem um comentário elogiando, criticando ou ainda sugerindo filmes e jogos para eu analisar por aqui. Aproveitem e compartilhem para o máximo de pessoas que puderem, quanto mais melhor. Até lá, vejo vocês em breve.